Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e vamos ler dos versículos 22 ao versículo 30, dando continuidade à exposição sequencial das Escrituras. Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que dê-nos a iluminação da Tua palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça de trazer-nos à Tua casa em mais um dia do Senhor. Trazer-nos aqui, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, de exposição da Tua palavra, pedimos que fales poderosamente ao nosso coração, que transformes a nossa vida, que dê-nos a graça, Senhor, e iluminação do Teu Espírito Santo, para que entendamos o verdadeiro sentido da Tua palavra, para que consigamos, após de iluminados, aplicar a mesma palavra ao nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Imagine um atleta que está prestes a correr uma grande maratona. E a preparação dele, durante meses, ele acorda cedo, ele treina mesmo com chuva ou com sol escaldante, ele cuida da sua alimentação, ele abre mão de várias coisas que gosta porque ele está focado em vencer aquela maratona. Enquanto muitos dormem, ele está treinando. Enquanto outros se distraem, ele está se preparando. E tudo isso por causa de uma medalha que enferruja e um título que logo, logo ele será esquecido. E o apóstolo Paulo usa essa mesma ideia quando em 1 Coríntios 9, 25 ele diz: todo atleta se domina em tudo. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que logo se acaba, mas nós buscamos uma que dura para sempre. Paulo vai mostrar então que a vida cristã, ela é uma corrida, só que muito mais importante do que uma maratona. E não contra outras pessoas, mas contra o pecado, contra o desânimo, contra o nosso próprio coração, contra a nossa própria vontade. Por isso que ele também escreve em 1 Timóteo 6,12, dizendo: lute o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Essa luta não é uma luta de um dia só, é uma luta de todos os dias. É você viver a vida cristã com foco, com disciplina, com propósito, sabendo que você precisa lutar, mas você sabe para onde você está indo. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: é para isso que eu me esforço, trabalhando com toda a força que Cristo me dá. Seguir Jesus, então, é como correr essa maratona difícil. E isso exige de nós esforço, exige de nós renúncia, exige de nós perseverança. Mas há uma grande diferença, é que o atleta, quando está se preparando para a sua maratona, ele se prepara e corre por um prêmio que se acaba. Nós corremos por uma coroa que é eterna, que nunca
se perde. E é essa corrida que esse texto está nos chamando. Jesus nos cobra não para que sejamos rápidos, mas para que nós sejamos fiéis aos seus mandamentos. Ele não exige dos seus seguidores perfeição, de que você não vai errar nunca, mas ele exige dos seus seguidores fidelidade, para que você, mesmo errando, se arrependa e volte o seu coração para ele. O reino de Deus, então, é essa linha de chegada para a qual estamos correndo, e a graça do Senhor é o que nos dá força para continuar, mesmo quando estamos cansados. E é por isso, então, que Jesus diz: lutem para entrar pela porta estreita. E o evangelista Lucas aqui, no seu livro, ele mostra que Jesus está sempre em movimento. Ele mostra lá no capítulo 9, no versículo 51, que Jesus havia decidido em seu coração que ele iria para Jerusalém. E agora, no capítulo 13, ele diz que Jesus continua viajando por vilas, cidades e ensinando enquanto ele caminha até lá. E essa jornada de Cristo, ela não é feita com pressa. Percebam que nós já vimos diversas coisas acontecendo. Ele usa diversas palavras e aqui o escritor vai dizer que Jesus ia passando e ia ensinando. A ideia de forma contínua, a ideia de forma paciente. Ao mesmo tempo que Jesus ia caminhando, Jesus ia ensinando aquelas pessoas de cidade em cidade. Jesus não apenas andava por aí, mas ele aproveitava cada lugar, cada rua, cada praça, para ensinar aquelas pessoas as verdades do reino e dizer para elas que elas precisavam se arrepender, que elas precisavam voltar o seu coração, porque o reino era chegado. A pressa das pessoas não controlava Jesus. A missão dele era quem guiava seus passos, ele precisava ir até Jerusalém, seguir o caminho da cruz. Jesus, então, ia para Jerusalém, esse era o destino, mas o propósito de Cristo era padecer na cruz por causa dos nossos pecados, para trazer salvação ao seu povo. Jesus falava sobre o reino de Deus, Jesus falava sobre arrependimento e sobre a importância de viver aquilo que você ouve. E essas verdades iam mexendo com o povo, e Jesus ia então ensinando a eles. E é neste contexto que surge um homem que o texto não vai dizer quem ele é, mas provavelmente esse homem era um judeu, e ele levanta um questionamento a Jesus. Ele lhe pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? O que nos mostra que havia uma preocupação mais ou menos que verdadeira daquele homem. Se para seguir Jesus você precisa ter um coração transformado e você será salvo, então quantos realmente entrarão no reino? Ele provavelmente era um judeu, porque no final do texto Jesus vai mostrar que eles olharão Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, mas estarão de fora. E a ideia é tipo assim: Senhor, nós somos judeus. Quantos então mais deverão ser salvos? Quantos serão salvos? E Jesus aqui não vai contabilizar número para eles, mas ele vai mostrar para eles que eles deveriam se preocupar com o seu coração. Eles deveriam se preocupar com a sua atitude diante das pregações de Jesus. Então, o texto começa com uma dúvida, mas termina então com Jesus dando uma ordem para eles, um chamado para que eles lutem e perseverem na fé. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é: lute para entrar no reino de Deus. Lute para entrar no reino de Deus. E em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que você deve lutar para entrar no reino de Deus perseverando para passar pela porta. Observe o que diz o versículo 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus começa já aqui dando uma ordem para eles e diz: esforcem-se ou lutem. E a palavra que é traduzida aqui é a que deu origem à nossa palavra agonizar. Então, o que Jesus está dizendo para ele é: vocês precisam lutar, se esforçar, sofrer para que vocês entrem pela porta estreita. E no mundo antigo, essa palavra era também descrita para falar sobre uma luta intensa de um atleta para conquistar algo, ou até de um soldado que estivesse em meio a uma batalha. E o que Jesus está dizendo para eles é: você deve se esforçar como alguém que está lutando para conquistar algo. Ou seja,
Jesus está falando de esforço, disciplina, perseverança constante e não de algo passageiro. E o que eu expliquei para as crianças que a gente deve lembrar é, aqui o que Jesus está dizendo não é uma salvação por meio de obras. Não é isso que Jesus está ensinando para eles. A salvação é por meio da graça, mas a salvação exige também de nós renúncia para viver no reino de Deus. Uma vida de um cristão sem renúncia não pode ser chamada de uma vida de alguém que é crente. Quando ele diz, lutem para entrar pela porta estreita, ele está dizendo, vocês não devem desistir, mesmo quando as coisas são difíceis, vocês devem perseverar. A ideia ali é de uma ação contínua, algo que precisa ser feito todos os dias. E quando olhamos para nós, para a nossa vida, e percebemos como estamos vivendo, a pergunta que levanta é, temos nos esforçado a cada dia para nos tornarmos mais parecidos com Cristo? Temos nos esforçado a cada dia para dedicar a nossa vida em uma comunhão com o Senhor? A fé verdadeira não é ficar parado esperando que tudo aconteça, mas lutar diariamente contra o pecado, contra o ego, contra o desânimo. A ideia de quem quer entrar pela porta estreita aqui, precisa então lutar contra tudo e contra todos que tenta desviá-lo do caminho. Jesus é essa porta estreita. E aqueles que querem segui-lo, que desejam segui-lo, eles precisam abandonar os seus pecados, abandonar aquilo que vai prendendo a sua vida. Lembre que é o mesmo Jesus quem diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A ideia do que Jesus está falando aqui é exatamente isso, é a renúncia e a luta que todo filho de Deus precisa ter para seguir a Jesus. Então precisamos tirar da mente a ideia de uma salvação por obras, porque não é o que Jesus está ensinando. O orgulho, a preguiça espiritual, o conforto, a dúvida e o mundo precisam ser vencidos com a nossa perseverança e com a graça que Deus já derramou sobre nós. E essa luta, então, ela acontece num campo de guerra. Não numa guerra física aqui, mas numa guerra contra a nossa própria alma, contra o nosso próprio coração, que o tempo todo quer se desviar da presença de Deus. Os nossos inimigos aqui, então, são o pecado, Satanás e nós mesmos, e nesta perseverança, para passar pela porta, precisamos lutar contra o nosso pecado. Paulo usa essa mesma ideia nos textos de 1 Timóteo e 1 Coríntios, quando ele diz, lute o bom combate da fé, todo atleta se domina em tudo. Lutar, então, aqui é o jeito de viver da fé genuína. Um crente não é chamado e não é salvo para viver uma vida acomodada, mas um crente é salvo e chamado para todos os dias negar a sua vontade, tomar a sua cruz sobre si e seguir a Jesus. Mas Jesus também traz um alerta sério aqui. Ele diz que, da mesma forma que eles precisam se esforçar para entrar pela porta estreita, ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão. E a ideia que Jesus diz assim é que eles não serão capazes de passar pela porta. Eles não serão capazes de se esforçar. É a ideia de tipo, a oportunidade passará e será tarde demais. A ideia é, haja agora enquanto há tempo, porque haverá um tempo em que muitos irão querer e eles não poderão mais. Quem não luta hoje não poderá prosseguir amanhã. E a ideia é exatamente pensando em algo futuro. O que Jesus está mostrando é, a porta está aberta e o chamado para a entrada no reino é agora. E muitos agora não entram pela porta, mas um dia, quando o juízo vier, eles desejarão ter passado pela porta e não poderão. A ideia aqui não é que eles são fracos, mas a ideia é que eles são negligentes. Eles ouvem o chamado do evangelho e eles ignoram. Eles ouvem a pregação de Jesus sobre o arrependimento e a chegada do reino e eles ignoram a voz do Senhor. E aí o que Jesus diz é, eles então deixarão para depois e não poderão entrar pela porta. Jesus então está mostrando para eles que muitos ali tentarão entrar, mas a porta estará fechada. E a porta estreita mostra que a salvação ela é urgente, mas ela é exclusiva
para aqueles que são filhos de Deus, que se arrependeram dos seus pecados e que perseveraram na sua fé. Lembrando que a nossa perseverança, ela não vem da nossa própria atitude do nosso coração, mas da capacitação que o Espírito Santo vai nos dando a cada dia para fazer com que nós perseveremos na fé. Quando lembramos a doxologia que está na carta de Judas, ele mesmo escreve dizendo que é o próprio Cristo que não deixa que os nossos pés tropecem para Ele mesmo nos apresentar santos e imaculados mediante a sua própria glória. A perseverança do crente também não é algo que você deve orgulhar-se e dizer, eu persevero mais do que o Lucas. Não, não é isso. A ideia é, o Senhor tem me capacitado para que eu persevere, para que Ele mesmo me apresente santo e imaculado mediante a sua própria glória. Então, a ideia de perseverança do crente aqui também não está falando de uma salvação que você está lutando ali para você conseguir, mas não, é porque você foi salvo, é porque você foi transformado, que a sua atitude deve ser então negar a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias. Essa porta, ela não é estreita porque Deus quer afastar as pessoas, mas porque muitas vezes o ser humano quer entrar carregando bagagem demais, pecados não confessados, orgulhos, tradições vazias, e muitos vivem a sua vida, estão no meio da congregação todos os dias, mas nunca tiveram o seu coração verdadeiramente transformado. Eles estão dizendo que vivem para o Senhor, que têm uma fé verdadeira, mas estão cheios de bagagem de seus pecados, orgulho, tradições, não se arrependeram, não confessaram o seu pecado. A porta é estreita, porque só passa nela aquele que se humilha, que se rende ao Senhor e que confessa os seus pecados para passar por ela. Um escritor vai dizer que, embora estreita, ela é larga o bastante para um principal dos pecadores. Perseverar, então, para entrar pela porta é recusar essa ideia de apatia espiritual. Já que eu fui salvo, então eu não preciso fazer mais nada. Já que eu fui salvo, então eu posso viver a minha vida tranquilamente. E o que Jesus está mostrando é, não, você não pode. O que Jesus está dizendo é, você precisa lembrar que o fim é chegado, que você precisa renunciar para que você abandone os seus pecados. É continuar orando mesmo quando você está cansado, é obedecer mesmo quando isso dói em você, é servir mesmo quando isso é difícil. O chamado para perseverar no Evangelho é nós negarmos a nossa própria vontade, o nosso orgulho, o nosso coração. O cristão verdadeiro, ele não luta para merecer o reino, mas porque ele já tem o reino e foi chamado para este reino, então ele luta todos os dias para se tornar mais parecido com Cristo. Lembrem-se que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, mas a santificação é uma obra em que o Espírito Santo vai trabalhando em nós e transformando o nosso coração, e cada dia nós vamos também nos afastando dos nossos pecados, negando o nosso eu, negando a nossa própria vontade. Precisamos lembrar então que esse chamado aqui é que a mesma graça que te salvou é a mesma graça que te dá forças para continuar perseverando. O mesmo Deus que te salvou e te chamou para este reino é o mesmo Deus que te concede graça para que você persevere para passar pela porta estreita. Filipenses 2, capítulo 13, é o que Paulo diz: Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a fé não é algo que deixa que você fique parado, mas é algo que te move para que você lute cada dia para se parecer com Cristo. O verdadeiro cristão, então, ele não cruza os seus braços e fica sentado, mas ele luta de joelhos, ele persevera com lágrimas e ele segue firme olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. A mensagem da cruz, então, é clara. E o autor aqui vai usar dois verbos que ele vai dizer, lutem, mostrando que é algo que precisa ser feito agora. E também ele diz que alguns não conseguirão, mostrando que depois aqueles que não lutaram, não se desviaram, não abandonaram os seus pecados, não se arrependeram das suas mais paixões e dos seus maus comportamentos, eles não terão outra oportunidade. Por isso, a luta do cristão é hoje.
E a vitória é certa para aqueles que receberam a graça do nosso Senhor Jesus. O cristão precisa lutar todos os dias, porque ele não deve viver acomodado. Não lutar para que ele seja salvo, mas lutar porque ele sabe que foi salvo e ele precisa abandonar os seus pecados e viver uma vida parecida com Cristo. Se, em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que nós precisamos perseverar para entrar pela porta estreita, em segundo lugar, ele vai dizer que precisamos lembrar de que o tempo é limitado. Jesus está falando para eles de uma oferta que está lhes dando do evangelho do reino. Vocês precisam ouvir a mensagem do reino, mas vocês precisam lembrar que esta oferta é por tempo limitado. Observem o que diz nos versículos 25 ao versículo 27. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. E Jesus está dizendo aqui que em um momento, o dono da casa, ele vai fechar a porta completamente. E percebam que o que Jesus está falando é literalmente sobre abandonar uma vida de pecado, porque ele vai dizer que quando eles recorrem ao dono da casa para dizer: eu comia com o Senhor, eu bebia com o Senhor, ele diz: eu não vos conheço. Então ele vai dizer: o Senhor pregava em nossas ruas. E ele dirá: eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. O chamado aqui é literalmente um confronto aos judeus que precisam se arrepender e ouvir o evangelho do reino. E Jesus está dizendo que essa porta vai ser fechada de forma definitiva. É algo que acontece de uma vez por todas. E a ideia é esta: quando o dono da casa estiver fechado a porta, não haverá oportunidade para que outra pessoa entre. Não é um fechamento devagar, ou um fechamento de que, não, fecha agora e depois abre, mas não, é algo rápido, é um final, é um ponto sem volta, não há outra oportunidade. E enquanto o convite de Jesus é: lutem para entrar, e aqui mostrando no presente, é algo para ser feito agora, quando ele fala sobre fechar, é a ideia de um momento, uma ação completa, em que não vai ter um retorno. E é interessante que Jesus começa dizendo assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. E perceba que ele diz isso no versículo 25, mas ele diz novamente a mesma coisa no versículo 27. Eles perguntam no versículo 26, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade. Hoje é o tempo dessa luta, depois será o tempo de um arrependimento tardio para aqueles que não ouvirem a voz do Senhor. O dono da casa aqui é a figura que nós podemos olhar como o próprio Cristo, o Senhor da salvação. E essa imagem aqui nos lembra uma parábola muito conhecida que está lá em Mateus 25, do 10 a 11, que narra a parábola das 10 virgens, as insensatas e as sensatas, as prudentes. E diz assim no versículo 10 e 11, e fechada a porta, vieram as insensatas dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Só que ali já era tarde demais. O texto mostra então que essa graça que é oferecida no presente, ela tem um tempo limitado. Essa oferta do evangelho do reino, ela é oferecida por tempo limitado, e aqueles que ouvirem a voz do Senhor, aqueles que arrependerem-se dos seus pecados, aqueles que abandonarem as suas más práticas, estes passarão pela porta, estes entrarão no reino, mas aqueles que não ouvindo a palavra do Senhor, eles então ficarão do lado de fora. E lembre-se que os ouvintes de Jesus aqui eram judeus. E que foram os mesmos que condenaram Jesus. Eles ouviram as pregações de Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus a falar do reino, falar do seu evangelho, chamá-los ao arrependimento, mas eles nunca
deram ouvidos. Eles acreditavam que por serem filhos e descendentes de Abraão, eles tinham a sua fé garantida, a sua salvação garantida. E Jesus mostra para eles que não. Aqueles que praticam iniquidade, eles não poderão passar pela porta. E Jesus diz que eles tentarão agir, mas eles começarão tarde demais. Vai dizer que eles ficarão de pé, mas eles ficarão de pé do lado de fora. Eles baterão, mas eles insistirão batendo, mas não ouvirão uma resposta. Esses verbos que o escritor vai colocando aqui, narra para nós uma cena de tristeza mesmo. Eles começam tarde demais, eles ficam do lado de fora, eles continuam batendo, mas a oferta do reino passou. E quantas vezes nós, em nosso coração, mesmo estando todos os dias na igreja, ouvimos o evangelho do reino, ouvimos as palavras do nosso Senhor Jesus e muitas vezes ficamos com o nosso coração acomodado. Pensamos, eu já vou à igreja todo domingo, eu já ouço o pastor pregar todo domingo, eu já estou aqui e todo domingo eu ouço o evangelho. Por que eu preciso mudar de vida, já que todo domingo eu estou sendo alimentado? Porque aqueles que são filhos de Deus, eles não são chamados para viver uma vida de pecado. Eles são chamados ao arrependimento. Eles são chamados a lutar contra a sua própria vontade. Eles são chamados a lutar contra o desejo pecaminoso do seu coração. E a lembrança para nós é que não é garantia de salvação estar todos os dias na igreja. Não é garantia de salvação estar todos os domingos na igreja. Garantia de salvação é arrependimento e fé em Jesus Cristo. A garantia de salvação aqui não é porque eles eram filhos de Abraão. Não é que eles comiam e bebiam, e percebam que é uma linguagem que é muito comum para nós. Quando participamos da ceia, comemos e bebemos na presença do Senhor. Participamos da ceia. Mas muitos participam indignamente, trazendo condenação para si próprio. E a ideia aqui não é que a gente precisa somente conhecer o Evangelho do Reino, conhecer a Cristo Jesus, mas precisamos ter um relacionamento com Ele. Não adianta nada comer e beber na presença de Jesus se nós não nos relacionarmos com Ele. E o que Jesus está mostrando para eles é a oferta do Evangelho do Reino é por tempo limitado, as portas serão fechadas e aqueles que não se arrependerem, aqueles que não abandonarem os seus pecados, estes ficarão do lado de fora. Eles dizem também, o Senhor ensinava em nossas ruas. Perceba que a ideia aqui não é um desconhecimento de quem Jesus é ou do que Ele fez, mas a ideia é de que eles nunca tiveram um relacionamento verdadeiro. E a pergunta que surge para nós é, temos vivido então um verdadeiro relacionamento com o nosso Senhor? Temos abandonado as nossas práticas pecaminosas? Ou temos vivido domingo na igreja, somos crentes e durante a nossa semana vivemos como pessoas que não conhecem o Evangelho do Reino? Somos santos no domingo e vivemos como demônios durante a semana? Este é o chamado do Evangelho? É claro que não. O que Jesus está dizendo é, vocês precisam perseverar, porque vocês precisam abandonar a vida de iniquidade. Vocês precisam arrepender-se dos seus pecados. Não adianta nada comer e beber na presença de Jesus e não ter conhecido verdadeiramente a Jesus. Ouvir a mensagem do Evangelho do Reino e não ter o seu coração transformado. Se você ainda não tem um relacionamento com Cristo Jesus, ou não teve o seu coração transformado, ainda há tempo de se arrepender. Este é o momento em que Jesus está anunciando o seu Evangelho, mas haverá um dia em que muitos desejarão entrar pela porta, mas esta porta estará fechada eternamente. A porta se fechou, o tempo da graça acabou. Então o dono da casa responderá 2 vezes, não sei de onde sois. E é muito interessante que muitos de nós temos pecados que cometemos sabendo que estamos pecando. Sabemos que vamos ofender ao Senhor. Sabemos que estamos fazendo aquilo que é errado. Mas ainda assim nós optamos por viver a nossa vida desse jeito. Lembre-se, Jesus diz, não sei quem vós sois.
vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Ou seja, alguém que não tem relacionamento com Jesus e vive apenas uma vida de aparência, estes não entrarão pelas portas. Essas pessoas até ouviram sobre Jesus, talvez estiveram até perto deles, mas nunca o conheceram de verdade. Ou seja, o texto nos ensina que salvação não é estar somente perto. Salvação é ter relacionamento. Salvação não é só desfrutar das bênçãos que nós temos. Salvação é relacionar-se com Jesus e abandonar a sua vida de pecado. Sim, em primeiro lugar, o texto nos mostra que devemos lutar para entrar para o reino de Deus, perseverando e depois lembrando que a oferta é limitada. Por último, ele nos lembra que precisamos saber que o juízo é eterno. Observe o que diz os versículos 28 a 30. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Jesus começa dizendo que existirá algo no futuro, que muitos virão até ele, e que ali naquele lugar, que eles forem lançados fora, que eles forem jogados para fora dali, eles viverão em um lugar de tormento eterno. E ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. E o que Jesus está afirmando aqui é que é uma realidade eterna. Mas não só isso, é uma realidade duradoura. Eles vão viver eternamente sofrendo por causa da ira de Deus que é derramada sobre eles. E isso mostra para nós um juízo permanente e algo que não mudará. Depois que as portas do reino estiverem fechadas, não há possibilidade de arrependimento. Não há. E o que é interessante é que, quando nós olhamos para a realidade bíblica, percebemos que muitos, eles odiavam a realidade do reino, eles odiavam as mensagens que Jesus pregava, eles tentavam matar Jesus, eles mentiam para que Jesus fosse preso ou morto. Só que o que Jesus está dizendo é, um dia, estes serão lançados em um lugar, que o juízo será permanente. Eles sofrerão de maneira consciente, sabendo que eles não ouviram a mensagem do reino. E não quer dizer que eles terão um arrependimento. A ideia aqui parece que o que está falando é sobre eles terão consciência disso, mas ainda assim eles continuarão negando a mensagem do Evangelho, eles continuarão desprezando essa mensagem. E Jesus antes dizia, lutem, mostrando algo no presente, agora ele diz, lembre-se que no futuro um juízo chegará e essa luta já terá terminado. Ele já começa falando de algo que será eterno. E o que me chamou muita atenção é que ele diz assim, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus. E ele começa a listar Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora. Isso nos faz lembrar que aquele que levantou a pergunta, então, realmente era um judeu. E parece, então, que o que Jesus está mostrando é que eles achavam que o fato de ser judeus, o fato de ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó, faria com que eles fossem salvos. E o que Jesus está dizendo é, vocês verão lá Abraão, Isaque e Jacó, mas vocês serão lançados fora. E uma lição que fica para nós é, ter crescido na igreja não me faz um salvo. Ser filhos de pais crentes não me faz um salvo. Ter sido batizado na infância não faz de mim um salvo. O que o texto está mostrando é que eles foram herdeiros da promessa. Eles
tiveram o Messias vindo da sua linhagem, eles tiveram os pais, eles tiveram os profetas, eles tiveram as leis, mas eles nunca deram ouvidos. E é interessante porque muitas vezes eu conheci pessoas que achavam que eram crentes porque os seus pais eram crentes. Quantos de nós talvez ainda pense assim, não, o meu pai é crente, então eu também sou. Se hoje eu morrer, eu vou ser salvo pela fé dos meus pais. Não é essa a realidade o que Jesus está mostrando. O fato de pertencer a algo não faz com que eles pudessem ser salvos, mas, pelo contrário, traz juízo sobre eles. O fato de você vir de uma família cristã e você ter conhecido o Evangelho desde novo, ou de você ter vivido no meio de pessoas que são cristãos, mostra então que você desobedeceu conscientemente, de que você ouviu a mensagem do Evangelho do Reino e você negou por conta própria. Eu ouvi e não atendi. Eu fui criado dentro da igreja, mas ainda assim eu não quis ouvir. Isso não é que vai trazer uma bênção para você o fato de você negar e ter crescido dentro da igreja, mas não, isso traz juízo para eles. Eles tiveram Abraão, Isaac, Jacó e ainda assim eles negligenciaram a pregação do Evangelho. Eles tiveram os profetas e a lei de Deus e ainda assim eles mataram o Messias. Lógico, cumprindo um propósito de Deus, mas o desejo de fazer aquilo era um desejo genuíno do coração deles. E o que Jesus diz é, naquele lugar para onde vocês serão lançados haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. E ele então mostra que essa realidade de eu pertenço ao povo judeu não vai me trazer salvação. Porque ele vai dizer assim, muitos virão então do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Jesus está já anunciando para eles que ele chamará povos de todas as nações. Ele chamará povos do Ocidente e do Oriente. Ele chamará povos do Norte e do Sul. Jesus está dizendo, eles virão até mim. Eles ouvirão a minha palavra e eles sentarão à mesa. Jesus fala, então, que a ideia é que aqueles que ouvirem a mensagem do reino e atentarem-se para a mensagem do reino, arrepender-se dos seus pecados, confessar a Cristo, estes então sentarão à mesa. Não é o fato de pertencer a um lugar ou pertencer a qualquer tipo de linhagem, ser filho de pastor, ser filho de presbítero, ser filho de diácono, crescer na igreja, isso não te faz ser salvo, mas o que te faz ser salvo é você ouvir a mensagem do Evangelho e arrepender-se dos seus pecados. Então Jesus olha para eles que, com orgulho do coração, achando que por ser judeus serão salvos, Jesus diz, muitos virão do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul, e estes sim sentarão na mesa do reino, mas vocês serão lançados fora. E ele termina dizendo, contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Jesus vai apresentar para eles aqui que, mesmo que eles tenham conhecido o Evangelho do Reino, que ele tenha sido apresentado a Abraão, Isaac e Jacó desde a sua infância. E lembre-se que um judeu, ele aprendia a Torá muito novo. Eles tinham praticamente a Torá decorada até os seus 13 anos de idade. Muitos sabiam ela de cor. E o que Jesus está dizendo é, vocês foram primeiros, mas provavelmente muitos de vocês serão últimos. Mas há últimos que chegarão depois e chegarão primeiro no reino de Deus. O que Jesus está fazendo é um contraste dizendo, o evangelho ou a mensagem foi pregada a vocês em primeiro lugar e vocês não ouviram, mas muitos que ouvirão depois chegarão ao reino antes de vocês. A ideia que Jesus está fazendo é esse contraste, mas Jesus diz, há muitos, não todos. Por quê? Porque os discípulos de Jesus também eram judeus. Houveram muitos judeus que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Então ele está fazendo só esse contraste mostrando, vocês tiveram toda a lei e os profetas, e não ouviram. E muitos ouvirão depois, sem nunca ter conhecido nada disso, e ouvirão tardiamente, mas entrarão no reino muito antes de vós. Concluindo, Jesus estava então indo para Jerusalém quando disse todas essas coisas. Ele caminhava rumo à cruz. E aqui, a cada momento que se passa,
As lições de Jesus, elas são mais fortes, chamando ao arrependimento, chamando ao relacionamento, chamando a uma vida contínua, porque ele sabe que o seu tempo e a sua hora é chegada. Assim que ele chegar em Jerusalém, logo Jesus, então, será morto. E todo o seu evangelho e o seu propósito estará acabado quando ele ressuscitar e ascender aos céus. Então ele precisa alertar essas pessoas sobre isso. E as lições que este texto deixa para nós é que nós não podemos viver uma vida confortável. E eu não falo confortável na nossa vida diária, mas moralmente mesmo. Espiritualmente confortável. Porque muitos de nós olhamos para as verdades do Evangelho e entende, eu sei que eu sou salvo. E eu sei que nada e nem ninguém pode tirar a minha salvação. E por isso eu quero viver uma vida tranquila. Só que, quando nós olhamos para as verdades bíblicas, percebemos que aqueles que são salvos, eles lutarão para abandonar os seus pecados. Eles foram salvos para praticar as boas obras. Eles foram salvos para ser santos. E é por isso que o próprio Deus diz, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou o santo. Então, o verdadeiro crente, ele não vive uma vida confortável achando que ele não deve fazer nada, mas ele vive uma vida consciente sabendo que ele foi chamado à santidade. Ele foi chamado à abnegação do seu pecado. Ele foi chamado a abandonar as coisas que o afastam de Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele não merecia tamanha salvação. Ele sabe que por causa das suas práticas e do seu coração, ele deveria ser lançado no inferno, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deu a Jesus Cristo para que eles fossem salvos. E o verdadeiro cristão, então, ele persevera na fé, sabendo que ele precisa lutar contra os seus pecados, lembrando que um dia essa mensagem e oferta do reino se acabará, e todos aqueles que não ouvirem a mensagem de Cristo, eles serão castigados eternamente. E é duro ouvir isso, mas é a realidade. Precisamos lembrar que o fato de termos nascido na igreja, crescido na igreja, ter vivido 10, 20, 30 anos na igreja, não faz de nós um salvo verdadeiro, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Se vivemos uma vida de conformidade com o pecado, se vivemos uma vida em que está tudo bem, eu pequei hoje, mas Deus entende. Se estamos vivendo assim, é sinal de que não conhecemos o Deus a quem servimos. Porque Ele é santo e Ele requer de nós santidade. Mesmo sabendo que pecaremos, mas Ele requer de nós santidade. O chamado de Cristo, então, é lutem para que vocês entrem no reino de Deus. Perseverando para entrar pela porta estreita. Lembrando que a oferta do reino ela é limitada. E sabendo que o juízo é eterno para todos aqueles que não ouvirem o evangelho do reino e não praticarem as boas obras.